estou aqui com duas convidadas. A gente está com um tema muito importante, que é sobre o feminicídio, né? Que é uma violência que invade o trabalho, a rua, a vida das mulheres trabalhadoras. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Cris. E a gente, entrando nesse índice de violência aqui no Brasil, né, se a gente for ver historicamente falando, né, esses índices permanecem muito altos, né? E não é só um fenômeno de um movimento isolado, mas a gente consegue perceber que há uma estrutura, é estrutural, é social e também psicológica. É verdade. Então, agora eu gostaria também de ouvir um pouquinho a Shirleia. Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o Pacto Nacional referente a esse caso sobre feminicídio. De prevenção aos feminicídios foi instituído pelo governo federal em 2023 como uma estratégia articulada entre a União, estados e municípios para reduzir os assassinatos de mulheres por razões de gênero. Se fundamenta na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.349/2006. E tem a lei também feminicídio, que é a Lei 13.104/2015, promovendo a integração entre prevenção, proteção e responsabilização. Tem alguns objetivos muito importantes nesse pacto. Eu separei alguns, que é reduzir os índices de feminicídio no Brasil, ampliar e fortalecer a rede de atendimentos, melhorar a resposta estatal situações de risco, produzir dados qualificados para a formulação de políticas públicas, que isso é muito importante. Eu quero deixar aqui que muitas mulheres não têm muito entendimento do que é a violência, porque geralmente frisa muito na violência física, né? Sim. Ele me bateu, ele me chutou. E nós temos 5 tipos de violência contra a mulher. Então eu vou explicar algumas aqui para mulheres que não sabem, né, ficar cientes. Violência moral, calúnia, difamação e injúria. Violência psicológica, humilhar, manipular, diminuir a autoestima da mulher. Violência patrimonial, que quase nenhuma mulher conhece. Controlar, retirar, destrói, subtrai bens, dinheiro e documentos da mulher. Violência sexual, toda violência e qualquer ato de constranger a mulher. Presenciar, manter, participar de relação sexual sem consentimento da mulher, mediante ameaças, forças e manipulações. E agora, violência física, que é qualquer conduta que constrói danos à integridade ou à saúde corporal de uma mulher. Socos, empurrões, chute, tapas e por aí. É muito triste, né? A gente está falando sobre esse tema do feminicídio, porque nós mulheres somos provedoras também dos nossos lares. Além de tudo, as mulheres, elas ajudam, né, sempre os seus companheiros, né? E a gente sofre muito com relação a isso, porque a maioria das mulheres são negras, são mulheres periféricas, mulheres sem condições nenhuma de se manter, nem de cuidar dos seus filhos. Exatamente. E são mulheres que sofrem calada, são mulheres que sofrem isolada, né? Então, para vocês, mulheres, se amem mais, se cuidem, né? Abra a boca, denuncie sim, fale sim. Nós precisamos que vocês todas estejam unidas e precisamos também, mais do que isso, de estar nos protegendo contra esse tipo de ato. Isso, né? Que a gente tem que pensar muito no contexto também estrutural do Brasil, né, onde a gente não trata um crime como um crime, violência como violência, né, trazer leis sobre isso e a gente começar a trazer atenção, porque o que acontece muito no contexto psicológico, eu acho que estrutural, né, é onde a gente passa a minimizar sofrimento. Então a gente cria um grau de tolerância muito alto para o que eu posso suportar. A gente vem de uma história no Brasil, né, onde é um povo de muita resistência, né, desde quando o Brasil é Brasil,
E aí eu tenho assim, eu suporto. Então um tapinha é só um tapinha, deixa pra lá, só foi um tapa. Até mesmo quando você procura as leis, quando você procura a justiça, né? Poxa, mas foi só isso. Poxa, mas não foi nem tanta coisa. Um grito é só um grito, um apertão no braço é só um braço, um celular no chão é um celular no chão. Então a gente automaticamente vai criando um grau de tolerância muito grande para um sofrimento. E aí, se a gente for pensar no feminicídio em si, ele não começa quando ele não é só quando a vítima morre, mas na verdade é um histórico de violências que vem acontecendo até chegar no ato final. Já dá sinais, né? Exatamente. Sinais. A vítima, ela acaba perdendo esse senso de perigo, né? Sim. Ele traz um sofrimento muito emocional, onde eu não sei o que vai acontecer depois, o que pode vir ou como vai ser a minha vida depois, só que ela não consegue raciocinar ou pensar que pode não existir esse depois. Verdade. O que muitas não conseguem, e esse filtro de racionalidade perde-se total. Porque a longo prazo, esse nível de exposição a violências, né? Então eu vou perdendo esse linho onde caramba, eu estou em perigo, então eu preciso agir racionalmente e sair daqui. Não. Eu fico pensando mais no que pode me acontecer sem esquecer que esse amanhã nunca pode chegar. Que acontece em muito dos índices de violência, né? Que poucos são denunciados. Né? Por medo, insegurança, às vezes por um apoio, uma falta de um apoio, né? Na verdade. E também pela esperança de que essa pessoa vai mudar. Exato. E aí eu espero que ele vai mudar, eu espero que ele vai melhorar. E aí a gente cria um famoso ciclo, né? Onde eu tenho uma fase onde eu tenho uma tensão, né? O feminicídio, ele vai se mascarando, né? Eu tenho a primeira fase onde eu tenho uma tensão, então eu recebo crítica, controle, humilhação constante, ciúmes excessivos, e aí eu parto para a explosão, então eu posso vir com agressões psicológicas, agressão física, verbal, né? E aí eu parto para uma fase de lua de mel, onde vem um arrependido, né, onde eu começo a ter muito afeto, muito amor e carinho. E por ter esse ciclo vicioso que vai se repetindo, essa vítima acaba se vendo presa dentro ali daquela situação. Né? Então, poxa, ele vai melhorar, poxa, ele vai mudar, poxa, já está diferente, né? E aí aquilo vai se repetindo ali constantemente. Aquele sentimento de impotência também, né, vai se tomando dela, porque ela começa a acreditar que é incapaz de viver isso, de sair daquela situação ou de se manter fora daquela situação. Então assim acaba e vai gerando esse ciclo. Esse ciclo até um dia não conseguir realmente sair. Realmente, as mulheres elas criam uma esperança. Sim. De que tudo vai dar bem, que tudo vai melhorar. Sim. E nesse que tudo vai melhorar, ela acaba perdendo a sua própria vida. Sim. Né? E é muito difícil para nós mulheres que pensam em construir uma família, ter um lar, ter seu esposo, ter o seu trabalho, até a sua vida profissional, ela interfere, né, no seu cônjuge, porque cria-se, por que a minha esposa, né, tem uma vida profissional melhor do que a minha? Ela não pode ser mais do que eu. Machismo, né? O machismo, aí entra o machismo. E o machismo leva o quê? Uma agressão. Aí já começa a agressão, a falta de atenção dele com ela, né? E tudo se leva ao que? O feminicídio. É uma pauta que realmente está aí a nível Brasil e está acontecendo. A atualidade é essa e a gente está aí para despertar todas as mulheres com relação ao que está acontecendo, né? Sim, aí a gente pensar que esse feminicídio ele começa quando o medo ele se torna rotina. Sim. Né, quando esse silêncio ele vira uma estratégia de sobrevivência, porque essa pessoa, por que ela não sai disso? Né? Muitos se perguntam, mas pode muito bem sair, mas não perguntam por que ela ainda, o que ainda faz ficar, né? O que ainda prende ela nessa relação, né? Então ela começa a ver esse silêncio uma estratégia de sobrevivência, porque é isso que essa mulher é dentro desse lugar, né? E quando ela acredita que não pode pedir ajuda. Porque, às vezes, as taxações, né? Apanha porque quer, porque fez alguma coisa, porque procurou. Não, então, a gente ainda tem uma sociedade que, infelizmente, ainda alimenta isso. E ainda influencia essa resistência. Né? Essa resistência de que eu posso tolerar. Essa resistência que eu vou aguentar. Essa resistência. E que se você não faz nada a respeito, você é a culpa disso. Sim. Então, o ter leis, como eu disse,
que falem sobre isso e a gente combater também um problema estrutural dentro do próprio Brasil. Nós temos também, Elisa, nós temos as redes de apoio, que eu vou falar um pouquinho sobre a rede de apoio, que muitas mulheres não conhecem, né? Nós temos o CIAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que ela trabalha de uma forma articulada, que é com as delegacias especializadas, que é a DEAN, que é a Delegacia de Mulheres, o Ministério Público, Defensoria Pública, o CREAS e o CRAS, e as casas de abrigo. E nós temos também o CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento às Mulheres, que tem o objetivo de acolhimento, escuta qualificada, atendimento psicológico, atendimento social, orientação jurídica, encaminhamentos para a rede de saúde e assistência social e justiça, e o apoio também para as medidas protetivas. E eu vou deixar aqui alguns endereços que tem em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, e nós temos no Rio. Hoje, no centro de Nova Iguaçu, o Centro de Apoio e Valorização da Mulher fica no Califórnia. Sim. A Secretaria da Mulher em Nova Iguaçu. E a Subsecretaria de Enfrentamento e Violência contra a Mulher, que é o CIAM, que é em Nova Iguaçu. Centro Integrado de Atendimento à Mulher da Baixada, que é o CIAM. Agora, no Rio de Janeiro, a gente tem o CIAM, Chiquinha Gonzaga, que fica no centro do Rio. Sim. Nós temos também o Núcleo de Defesa da Mulher, que é o NUDEM. Temos também o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que é Márcia Lira, fica no centro do Rio. Sim. E a Casa de Referência Almerinda Gama, que também fica no centro do Rio. Casa da Mulher Carioca, que é a famosa Tia Doca, que é em Madureira. E o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que fica no centro. Não tem que procurar essas redes de apoio só quando acontece a tal violência, seja ela qual for, dessas 5 tipos de violência que eu falei. Porque a violência, ela não deixar claro, a violência ela não é só física. A violência começa nas palavras de ofensa e, infelizmente, ela termina, né? A gente pede que não aconteça, mas ela, infelizmente, às vezes acontece na violência física. A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência, toda ela pode pedir esse apoio, tá? Porque na minha época de estudo, né, na área da assistência, eu encaminhei, né, uma pessoa, né, uma vítima que sofria um tipo de violência psicológica do marido, e ela ficou 2 anos fazendo esse tratamento psicológico com a psicóloga, e um casamento de 36 anos, né? Vou deixar esse relato aqui porque também é muito importante para as mulheres escutar. Um casamento com 3 filhos já criados, e ela ficou 2 anos fazendo esse tratamento com o marido em casa, ela sofrendo, não tinha violência física, mas tinha todos os tipos de violência. E aí, esses 2 anos que ela fez esse tratamento no CIAM aqui de Nova Iguaçu, no centro integrado, e ela conseguiu se livrar desse agressor, um casamento de 36 anos. E então, assim, existe esse apoio, existe essa rede de apoio para as mulheres que não conhecem, que não sabem, gente. É importante saber disso. Não espera acontecer. Procura ajuda, vai nas redes, tá todos os profissionais lá, toda a equipe técnica, equipe multidisciplinar para te atender, para te apoiar, para ter a tua escuta, tá bom? E é importante você falar sobre essa questão dos tipos de violência, né? Que a gente precisa olhar também quais são os indícios, né, de que mostram esse famoso feminicídio sendo construído, né? Isso. Porque às vezes as pessoas acham, como eu falei, a necessidade de banalizar ou de minimizar o sofrimento, né? Porque eu crio um grau de tolerância, eu não sei o que é. E aí é muito importante a gente perceber os sinais como controle excessivo, ciúme patológico, desvalorização constante, isolamento social. Então aquela pessoa ela começa a se afastar
dos amigos, da família, né? Ameaças veladas, se você não fizer, se você, né, for, eu nunca mais, quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Sim. Né? Isso acontece muito, monitoramento digital, então tudo que você posta, tudo que você mostra, tem uma crítica naquilo ali, vi que você postou, vi que você está falando com alguém, né? A manipulação. O controle excessivo, né? Exatamente. A falta de respeito, sim, né? São sinais assim que a gente precisa, clínicos, né, que a gente precisa ficar alerta. Porque ela, dentro do feminicídio, a violência psicológica em si, ela é o primeiro estágio. Então ela começa em nenhum processo físico, mas sim mental. Então eu começo a fazer aquele joguinho, aquela chantagem emocional, né, para manipular e para prender o outro. Então eu vou lançando, né, poxa, se você fizer isso, né, eu não vou ficar mais com você, eu vou te abandonar, eu vou expor você para todo mundo. Já começa a colocar aquele medo, né? Exatamente. Então a pessoa entra naquele gatilho, né, de que como assim, não posso, né? Então logo automaticamente eu começo a me afastar também, né? E aí até mesmo de recorrer à família, privar isso desses amigos. Então são sinais que a gente precisa ficar atento, né? Até porque como eu disse, o feminicídio ela é uma das muitas vezes o último capítulo de uma história. Para se chegar uma história, é uma relação, né, onde eles controlam, anulam, ameaçam e adoecem emocionalmente. E isso nitidamente que não é o amor. Né? E dando assim continuidade na tua fala, Cris, o que acontece? Muitas dos casais que estão 30, 40 anos junto, né? Sim. Tem medo de desfazer o casamento porque a família vai criticar. Exatamente. Então, aí muitas das vezes as mulheres obrigada a ficar se manter naquelas condições ali, a aceitar aquelas condições ali, porque as outras pessoas vão falar alguma coisa, vão criticar e não vai ter ajuda da família. Sim, e ela mesma precisando de uma autoajuda própria para poder sair daquilo dali. Como Exato, como eu disse, cria-se uma noção na cabeça da pessoa de que ela é impotente. Essa sensação de potência, do eu, que eu consigo construir, mover, se perde. Ela própria se desvaloriza. Exatamente, porque essa pessoa vai sendo exposta a longo prazo de várias violências, ameaças, violência psicológica, automaticamente vai se deteriorando essa capacidade do eu. Então eu me finco aqui porque é isso aí. E muitas vezes isso está atrelado também, e aí a gente vai ver um histórico emocional, né, de muitas vezes que não começou só naquela pessoa, mas na família, como essa pessoa foi criada, como foi a base familiar, a sensação de segurança, né? Muitas vezes tem a dependência emocional que vai aparecendo, medo de rejeição, de abandono. Então outras patologias também vão estando linkadas também a isso, né? Então, eu vou finalizar aqui. Tá muito gostoso o nosso assunto, nosso papo. Mas você quer deixar mais algum recadinho? Quero deixar uma coisa importante que pra gente prestar, tem 2 sinais, né? Pra gente prestar muita atenção nos sinais. Quando vocês verem esse sinal, é pedido de ajuda. Sim. Que essa mulher está sofrendo um tipo de violência. Tem um outro sinal que tem um risco vermelho aqui na mão, de X, um X. Se uma mulher fizer isso, 180, quem puder ajudar,